Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de quarta-feira, né? 20 de setembro de 2023, 27 graus em Ribeirão Preto, neste exato momento, e vai subir mais, né? Ela ainda deve chegar aos 37, vai subir 10 graus aí, e 27 graus é agora, 9 e pouco da manhã aí. Nós estamos numa manhã ensolarada, a probabilidade de chuva é de 0%, a umidade relativa do ar está em 43%. E como eu disse, a máxima hoje será aos 37 graus às 14 horas, 14h30, e 21 graus foi logo pela manhã. Então, presta atenção que nós ainda estamos no inverno, né? Dia 23, que nós vamos entrar na primavera aí. E, por enquanto, temperatura de alto verão, muito alto verão, né? E nós temos aí uma umidade relativa do ar muito baixa. Então, hoje, na realidade, nós precisamos fazer algo diferenciado, porque nós temos hoje muito mais pessoas na live que são de fora do ambiente hospitalar, né? E que vão estar correndo alguns riscos, e nós precisamos falar com vocês algumas coisas que até o pessoal da Clima Tempo que está alertando aí, o Instituto Nacional de Meteorologia aí também está avisando, do Inmetro, né? Que nós teremos hoje, olha aí, nós estamos com 27 graus neste exato momento, se você olhar aí, tá 9 horas da manhã e já deve estar um pouquinho mais, porque é 9 e pouco, né? Então, a possibilidade desse calorão causar muitos problemas, tem aí, ó, um alerta laranja de onda de calor. E se você for ver aí, todos os dias que nós estamos tendo aí pela frente, ó, temperaturas subindo, tá? Até na terça-feira da semana que vem, nós teremos temperaturas muito altas. Então, essa temperatura aí é a temperatura que o termômetro vai registrar. Mas isso não quer dizer que a temperatura corporal, né, a temperatura que nós vamos ter aí, a sensação térmica vai ser essa aí. Então, passo para poder dizer para vocês, desculpa aí se balançou, estou arrumando a minha câmera para poder filmar direito aqui. Então, passando para poder alertar que você não deve fazer exercício entre 10 e 16 horas, tá bom? Presta atenção que até o pessoal do Clima Tempo, se você for ver aqui, ó, dia 20/9, às 5h15 da manhã hoje, eles alertaram que se o que fazer em caso de insolação ou golpe de calor. Presta atenção, nós já estamos, e vai desculpando aí por causa da minha voz, mas como vocês querem que eu faça, com a voz mesmo rouca, de vez em quando, se eu parar para poder tossir, você não fica triste, não. Vai me desculpando aí. Mas, olha, às 5h15 da manhã, o clima tempo, né? Colocou aí, ó, o que fazer em caso de insolação ou golpe de calor, tá? Presta atenção que isso é diferente. Dias de muito sol são ideais para ir à praia, ao parque, é o principal aproveitar o máximo o tempo bom, né? Mas depois de algum tempo, o corpo precisa de uma pausa. Quando quem fica muito tempo exposto ao sol, corre risco de sofrer insolação. Essa já é insolação. E quem se esforça muito em ambientes quentes pode até sofrer um golpe de calor. Esse é preocupante. O golpe de calor é mais preocupante que a insolação. Aqui estão algumas dicas para evitar essas situações e o que fazer caso ocorram. Presta atenção. O que é uma insolação? Muito sol na região da cabeça, do pescoço, pode causar insolação. Presta atenção o que é que causa. Ó, as meningites e o tecido cerebral ficam irritados com o superaquecimento e pode ocorrer a chamada meningite asséptica, uma inflamação das meninges que não é causada por bactéria. Tem uma meningite que é causada por uma bactéria que está dentro do corpo, e aí ela inflama as meninges também, mas é uma outra situação. Essa meningite asséptica é por causa do calor, por causa da insolação. Dor de cabeça é geralmente o primeiro sintoma de quem tomou muito sol na parte superior aí
da cabeça, do pescoço e cabeça, né? A pessoa atingida fica com a cabeça quente e vermelha. O pescoço dói, podem ocorrer cansaço, náuseas, vômitos, também muitas tonturas, né? E temperatura corporal do paciente com a insolação geralmente não é elevada, mas baixa, tá? Você tem essa insolação aí, começa a dar, vai medir a temperatura corporal, a temperatura está baixa, mas ela já está com esse problema, com esse sintoma de insolação e que pode levar a meningite asséptica. O que fazer em caso de insolação? Ó, hoje vai ser um negócio mais didático e nós vamos abrir aqui, eu tô com autorização para poder fazer até de 40 minutos. Então presta atenção. Quem é afetado por insolação deve ser imediatamente levado para um ambiente fresco e deitado de costas, de barriga para cima, tá? Para que a pessoa possa se recuperar o mais rapidamente possível. A cabeça e a parte superior do corpo devem ficar um pouco mais elevadas, tá? Toalhas frias e molhadas ajudam a resfriar o corpo, as áreas do corpo, como o pescoço. Além disso, estando consciente, se o paciente não estiver inconsciente, se ele estiver consciente, o paciente deve beber muita água. Não é beber muito, não. Eles colocaram aí beber muito, isso aí abre precedente para um monte de coisa. Então, beber muita água, para que o equilíbrio hídrico volte ao nível normal. Segundo especialistas, a transpiração excessiva pode levar à perda adicional de líquidos de até 2 litros em dias muito quentes. E hoje vai ser um dia muito quente. Até que os sintomas desapareçam, é recomendado continuar deitado, permanecer deitado. Importante, em casos graves, podem ocorrer vômitos intensos, confusão mental ou até a perca da consciência, tá? Você pode perder a consciência. Aí um médico deve ser consultado, também para evitar que a insolação progrida para um golpe de calor. Tá, e o que é um golpe de calor? Os termos insolação e golpe de calor são frequentemente usados como sinônimos, mas há diferenças. O golpe de calor é bem mais perigoso do que a insolação. Ele pode ser desencadeado por exposição direta ao sol e por esforço físico excessivo num ambiente quente. Devido à alta temperatura externa, o corpo absorve mais calor do que consegue eliminar ou liberar, né? A temperatura corporal pode subir para 41 graus, presta atenção, temperatura do corpo para 41 graus Celsius em apenas 10 ou 15 minutos. Olha só, a sua temperatura, por causa do golpe de calor, pode subir a temperatura do corpo até 41 graus. Esse superaquecimento agudo desencadeia uma resposta inflamatória em todo o corpo. Isso é preocupante. O sistema de regulação da temperatura corporal pode ser desativado. Aí fica descontrolado. Por exemplo, com uma produção de suor falhando e o corpo acumulando calor. Então a pessoa não vai ter sudorese, não vai eliminar suor líquido, né? Mas ela vai acumular com isso o calor no corpo, o calor corporal. Presta atenção nessa informação. Isso é muito importante. Um golpe de calor pode ser fatal, pode levar à morte, sabe? Pode ser fatal. Os sintomas possíveis incluem problemas de consciência, dores de cabeça, você vê que é muito parecido com a insolação, né? Tontura, sonolência, além de convulsões, vômitos, diarreia e pressão arterial baixa, a baixa pressão arterial. Um golpe de calor desenvolve entre 1 e 6 horas e pode acarretar a morte em apenas ou em menos de 24 horas, se não forem tomadas as medidas necessárias. Em idosos e portadores de doenças crônicas e crianças, o golpe de calor geralmente ocorre devido à combinação de altas temperaturas e grave deficiência de líquidos e eletrólitos. Em adultos saudáveis, esforço físico excessivo, como prática esportiva ou trabalho ao ar livre, é geralmente a causa. Entendeu? Por que a gente fica falando para vocês
não fazerem exercício entre 10 e 16 horas. Tem gente que fica achando que tá pegando no pé, capelão tá dando puxão, tá dando não sei o quê. Mas se você for teimoso, se for daqueles que gostam de desafiar e querer fazer, preste atenção. O que fazer caso ocorra um golpe de calor? Aos primeiros sinais, deve ser chamado o serviço de emergência. Chama o SAMU, chama o bombeiro. O corpo deve ser resfriado o mais rapidamente possível. O paciente transferido para um local fresco e, se possível, ingerir bastante líquido. Agora ele falou líquido, não é beber muito, não. Roupas supérfluas devem ser tiradas. Tudo que fala assim, essa roupa é grossa, tira. Deixa a pessoa com a roupa que é suficiente para ela não estar exposta também. Se a pessoa estiver inconsciente, mas respirando normalmente, deve ser colocada em posição lateral de segurança até a chegada do serviço de emergência. A respiração e a consciência devem ser verificadas regularmente. Se a respiração não é normal, é preciso iniciar medidas de reanimação. Você vê o quanto que é grave? Desobedientes, gente que gosta de desafiar. Você aí. Então, acha que tá pegando no pé, que capelão tá dando puxão de orelha à toa. Tem gente, ninguém vai fazer, vai sim. Tem gente que já teve até insolação esses dias aí para trás e todo dia escutando na live falando, não faz, por favor, evita fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Tá muito calor, baixa umidade, pode acontecer desidratação. Olha aí agora, o que foi colocado hoje, às 5h15 da manhã, tá bom? Então ficou esse alerta, nós vamos voltar para o que é o nosso normal, né? Vamos voltar aí pro versículo do dia. Se você quiser fazer exercício, você faça, mas não poderá argumentar que você não sabia dos riscos, tá bom? Você sabia dos... porque você é teimoso. Você tem um sujeitinho aqui na live, a hora que nós abrirmos para aparecer a carinha, nós vamos pôr a carinha dele aí e falar, esse aí é o teimoso. Você vai ver. Então, eu vou colocar a carinha dele aí para vocês verem. Esse aí é o teimoso, que não gosta de obedecer, então agora sofre, certo? Sofre o dano de estar fazendo exercício entre 10 e 16 horas. Tá pensando que tá com 15 aninhos, fião? Tá mais não. Recuperou. O HC fez bem para você, mas se você continuar desafiando, você pode já visitar a cidade lá. Sabe qual é, né? Cidade dos Pés Juntos. Então tá bom. Vamos aqui para a nossa live. Reclamaram que quando eu falo do versículo do dia, a minha imagem some. Só consigo colocar pequenininho. Se eu coloco a minha imagem grande, o versículo fica pequeno, vocês não conseguem ler. Então tá difícil. Então vai a minha imagem pequenininha aí, você tá me vendo aí, ó. Continua me vendo. Então, louvarei ao Senhor, é o Salmo 34. Lembra do desafio de ontem? Quem é que fez o desafio ontem, hein? Que era para poder fazer os 22 versículos do Salmo 34? Então vamos fazer os 22. Depois a gente pega outro. Você foi voto vencido. Então, vamos começar com o Salmo 34. 22 dias. Vamos um por dia, fica mais fácil. Não dá para poder falar tudo, não. Mas deixa eu colocar o contexto aqui para vocês. Desse Salmo 34. Que aí depois, todos os dias que seguirem, vocês já sabem quando foi que Davi escreveu, o rei Davi escreveu esse salmo. Tá? Quando ele estava escrevendo esse salmo, ele ainda não era o rei, tá? Ele estava fugindo de Saul. E numa situação que ele se encontra com o rei dos filisteus, o Abimeleque, ele nesse tempo, quando ele escreveu esse salmo aí, ele teve que se fingir de louco, sabe? Fingiu de doido, tava meio chapado. Para que Abimeleque não prendesse ele, não capturasse ele, para que ele não ficasse como escravo lá, para que não matasse ele também. Ele estava correndo risco, né? E a minha garganta já está indo para o espaço. Então, quando ele estava escrevendo o Salmo 34, aliás, não sei se você sabe,
deve saber, né? Eu acho que todo mundo sabe. O livro de Salmos, na Bíblia, tem 150 salmos. 150. 73, mais ou menos, são atribuídos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Alguns ainda não se sabe certo, ao certo. 73 são de Davi, tá? 12 são de Asaf e 11 dos filhos de Corá. E aí vem um monte de gente aí, Salomão, Emã, Etan, Moisés e outros anônimos aí que não vem ao caso nesse momento. Mas Davi escreveu 73. Constatado que estudos conseguiram identificar que esse era o Salmo de Davi. Então, Davi escreveu entre o Salmo 3 e o 89, acho que é isso, entre o 3 e o 89, ele escreveu 73. Então, presta atenção aqui, ó. Não, presta atenção. Entre o 3 e o 89, dá mais ou menos 86 salmos, né? Ele escreveu 73. Então, desses 86, 73 é de Davi. Tem mais aí 13 salmos, 12, que são de outros autores. Mas, presta atenção aqui nisso aqui, que isso aqui é importante. Presta atenção. Ele estava correndo, fugindo de Saul. Saul queria pegar ele. Saul estava perseguindo ele. E ele vai buscar ajuda lá no arraial dos filisteus, buscar abrigo. E aí, o que acontece? Ele finge de maluco, de doido, para que não prendessem ele, não identificasse que era ele, que era o Davi, né? Que era o famoso Davi. E ele, fugindo de Saul, buscou abrigo lá no arraial dos filisteus. E Abimeleque, que esse nome Abimeleque quer dizer meu pai é rei, ou é pai de um rei, alguma coisa assim. No caso aí seria pai de um rei, né? Porque ele era o rei dos filisteus aí, Abimeleque. E aí esse Abimeleque deu abrigo para Davi, sem saber, porque ele estava fingindo, né, que era doido. E Davi escreveu esse salmo: Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar. Estava no arraial dos filisteus. Em qualquer lugar, em qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Salmo 34, verso 1. Presta atenção. Ele estava lá, ele era, nesse momento, um fingido dizendo que estava doido, que ninguém identificou o doido como sendo Davi. E lá nessa situação de fingimento, nessa situação que ele falava, ou que ele estava fingindo estar doido, ele escreve esse salmo: Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Correndo o risco de morrer, ele estava ali numa situação em que ele fala: vou louvar o Senhor todo o tempo, não quero nem saber. Qualquer situação que seja minha, eu vou estar louvando ao Senhor, tá? Então, passando aqui nessa manhã, para poder dizer a você que em qualquer situação, independente se você vai estar rouco ou não, se você vai estar gripado ou não, se a sua voz vai estar a voz de taquara rachada igual a minha hoje ou não, você precisa louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Ainda que a situação no ambiente hospitalar, dentro de uma unidade hospitalar, em tratamento, e às vezes o tratamento é doído, é chato, é demorado, muito medicamento, muita picada, muita coisa, muitos exames. Não é fácil aguentar o ambiente hospitalar, gente a noite inteira querendo cuidar da gente para que a gente seja recuperado rapidamente, né? Seja sarado rapidamente. E o corpo de enfermagem, o corpo clínico, o corpo médico, eles precisam. Tem gente que fica bravo que o enfermeiro vai lá à noite medir pressão, medir temperatura, ver se não está com febre, ver se a pessoa está precisando de alguma coisa, se está passando por algum problema, se os equipamentos estão todos bem. Tem gente que fica bravo. Entende?
Então, se você não quer ninguém cuidando de você, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir o risco e sair do hospital. Não é ficar fazendo falta de educação com o pessoal de corpo de enfermagem, ok? Não. Eu acho que respeito cabe em qualquer lugar. E se eles estão fazendo, não é para poder fazer pirraça com ninguém, não, tá? É porque está precisando. E se você vê que não está melhorando, pede para sair e assume o risco. Hum? Alguém quer? Então. Mas todo mundo tem direito a tratamento de saúde. Já viu esse papo? Todo mundo tem direito. Por isso que vai ser tratado. Se não quer ser tratado, sai, dá lugar para alguém que está precisando da vaga. É isso aí. Esse é o ambiente hospitalar. Um lugar de tratamento, de regras. Quem não gosta de regras não deve ir para o hospital. Isso. É assim mesmo. Quem não quer cumprir regra, vai para casa. Fica em casa. Mas não reclama, tá bom? Eu conheço um monte de gente que não gosta de cumprir regra. E eu fico bem, muito acelerado com essa situação de gente que quer estar no ambiente hospitalar e não quer cumprir as regras. Principalmente visitante, tá? Que fica fazendo coisa errada, levando coisa para dentro do ambiente hospitalar que não é pertinente. Mas vamos voltar aqui para o versículo, tá? O versículo é: Davi estava cumprindo as regras de estar fingindo no ambiente que era dos filisteus, e aí ele disse assim: louvarei ao Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora haverá em minha boca palavras de louvor. Você está no hospital? Palavras de louvor. Se você está em casa, palavras de louvor. Se você está preso, palavras de louvor. Se você está numa situação que você não consegue sair, palavras de louvor. Louvando ao Senhor, Ele vai liberar grandes bênçãos sobre a sua vida. Tá bom? É isso aí. Nada de maldizer, nada de ficar maltratando pessoas que estão tratando bem você. Tá bom? Então, Davi estava lá, precisava de ajuda. O Salmo 34 é o que nós vamos fazer nos outros 21 dias aí para frente. É o desafio, né? Vamos fazer 21 dias aí de Salmo 34, tá bom? Hoje, você já identificou, ele estava escondendo no arraial dos filisteus, o rei Abimeleque deu guarida para ele, deu o atendimento lá que ele precisava, deu segurança para ele, deu comida, e ele estava ali, correndo risco porque Saul estava atrás dele. Mas os filisteus também não sabiam que ele era Davi, tá? E aí ele fala isso daí: toda minha vida e em qualquer lugar, toda a sua vida em qualquer lugar, você precisa louvar ao Senhor. Não fica colocando mensaginha aí não, tá? Tem que louvar ao Senhor. Você não tem direito de maltratar ninguém, muito menos as pessoas do corpo de enfermagem, tá bom? Não, não é puxão de orelha não, isso aí é educação, tá certo? Vamos para a nossa lista de oração. Nossa relação de oração hoje continua sendo com o Yuri, tá? Vamos orar pelo Yuri. Ele está sob tratamento e ele precisa das nossas orações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos. Lembramos nesse momento do Yuri. Onde o Yuri estiver, coloca suas mãos sobre a vida dele. Guarda a vida dele. Guarda todos aqueles que estão trabalhando para que ele tenha esse tempo de dificuldade o melhor. Que ele tenha nesse tempo de dificuldade o melhor que se possa ter. Abençoa todos que estão envolvidos no tratamento para com o Yuri. Da sua graça, da tua bênção, da tua paz sobre cada um deles. Oramos por aqueles que estão no centro de reabilitação ali em Casa Branca. Por todos os seus familiares, tanto daqueles que estão trabalhando, como daqueles que estão internados lá. Oramos pela cidade de Casa Branca, que tem uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Oramos pela Célia, que está no 9º andar aqui do HC Campus em Ribeirão Preto, e oramos para que o Senhor abençoe todos os que estão envolvidos no tratamento da Célia. Direta ou indiretamente, que eles sejam abençoados juntamente com as suas famílias. Nós somos gratos pela vida de cada um desse servidor que cuida da Célia e tem cuidado muito bem.
Oramos pela família da Célia, pelo Ronaldo, que é o esposo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, que são os filhos, pelos netos, por todas aquelas crianças. Que o Senhor dê graça a cada um deles, saúde, paz, prosperidade, muita alegria. Que eles possam ter, nesse tempo de dificuldade, o acolhimento do Senhor sobre a vida deles, principalmente o Ronaldo, que é o esposo. Oramos pela cidade de Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo. O mundo padece grandes dificuldades, sofre grandes problemas e muitos conflitos estão pipocando, estourando em vários cantos desse mundo. E nós pedimos que o Senhor coloque juízo na cabeça desses líderes e dessas líderes que têm o poder sobre essas nações, sobre esses países, que eles voltem à mesa de negociações, que possam negociar a paz rapidamente. Nós oramos para que o Senhor os leve à mesa de negociação e que a paz volte a reinar em todos esses lugares, em qualquer tipo de conflito, religioso, cultural, político, econômico, qualquer coisa. Que o Senhor esteja dando graça a cada um desses homens e mulheres que estão nesse momento comandando essas nações. Oramos por todos os lugares que estão com problemas climáticos e nós lembramos no nosso Brasil todos os nossos irmãos sulistas do sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Que o Senhor abençoe e dê graça a cada um deles. Oramos pelos encarcerados, justa ou injustamente colocados no cárcere. Aqueles que são injustamente colocados no cárcere, que sejam libertados rapidamente. Aqueles que estão pagando pelos seus crimes, pelos seus atos, que façam uso desse tempo como tempo de reflexão, um tempo para refletir nas suas atitudes, para que não voltem a cometer nenhum tipo de crime, para que não voltem para o sistema carcerário e para o aprisionamento. Que os homens e mulheres que tenham a caneta nas suas mãos nesse momento possam ter nesse momento também o discernimento do Senhor para libertar aqueles que estão presos injustamente e que aqueles que estão presos injustamente saiam desta prisão, desse tempo de dificuldade, sem nenhuma sequela, seja física, emocional, que não tenha nada no mental de cada um deles. Oramos para que o Senhor haja na vida de cada um deles. Oramos pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso, que eles sintam-se abraçados nesse momento, amparados pelo Senhor e por cada um de nós, e que o Senhor dê graça a cada um dos cuidadores envolvidos no tratamento desses idosos. Oramos para que o Senhor também dê graça aos jovens, crianças, adolescentes e adultos que estão nas escolas, os doentes que estão hospitalizados, ou não, que tenham paciência com aqueles que são os cuidadores, com o corpo de enfermagem, com o corpo clínico, corpo médico, com o pessoal que está tratando, cuidando deles, que tenha respeito principalmente. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Aqueles que são depressivos, dependentes químicos e aqueles que estão em situação de rua são alvos da nossa oração nesse momento também. Todos os empregadores, empregados, aqueles que estão desempregados buscando um emprego, que o Senhor dê graça a cada um deles, abençoando, abrindo portas de emprego e que esses empreendimentos sejam lucrativos o suficiente para que possam pagar salários dignos para os seus funcionários e que venham ter bom êxito para com as suas famílias e levar o suprimento que é necessário para cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Grande abraço, até amanhã. Desculpa pela voz, a rouquidão, mas é assim mesmo. Se querem assim, vamos continuar assim. E até amanhã, eu creio que vai estar um pouquinho melhor. Grande abraço, fique em paz, fique com Deus. Fizemos com 30 minutos. Deus é bom. Até amanhã, se Deus assim permitir.